Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que é a irmã mais velha por 4 minutos. Olha isso! Mas é mais velha mesmo? Sou mais velha, 4 minutos. Eles valem demais numa discussão, viu? Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Adri. E, putz grila, eu parei, pensei, não pensei em nada, mas eu tô com cabeça de grávida, então eu estou perdoada. Ah, você vale se perdoar assim, sozinha? É, que eu sou a mãe pródiga. Ela tava pensando na apresentação, né, Carol? Aí do nada, Paulinho, olá, pessoa! Ai, meu Deus, é apresentação. Eu acabei de pensar em outra apresentação pra Carol. Então faz outra A aí, Carol, marido. que está produzindo um irmão mais novo. Pois é. Nossa, É infinito. criatividade está aqui. Eu tenho pra Carol, eu tenho pra borbulhando. Adri também. Então vai, manda aí Adri, também. que não é a irmã mais velha, nem a irmã mais nova e nem a irmã do meio, tadinha. Ó, Divide a irmã do meio com a irmã dela. crise de identidade total aqui, viu? E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Jacira, que está completando a coletânea do pródigo. Olha só, já tem Deus pródigo, agora o filho pródigo, vai ter o pai pródigo. Só acabou, né? Só tem essa história. Tem um profeta pródigo. Ok. Olá, gente, eu sou a Jacira e eu estou aqui com o meu primo Tiago Monteiro. Aí. Olha aí. Que Tudo lugar de do família Toyota. aqui. Gente, mas se for nessa vibe, eu sou prima do Pelé. É mesmo. Ah, Ó, Muito bom. dá pra pedir pensão de algum nível aí. É verdade. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho. Paulinho, você é o irmão mais velho, o irmão mais novo ou mais o pai? Quem é você na fila do pão aí? Depende da perspectiva, né, da pessoa. Ah, eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas acho que todos nós que nascemos num lar cristão, a tendência nossa é ser o mais velho mesmo, né? Mas a gente vai falar sobre isso porque nós estamos aqui pra visitar o nosso amigo Tim Keller. A gente já chama ele de amigo, a gente já gravou um episódio especial. Gente, a Carol sobre conheceu o filho dele. Já Olha. já tá na intimidade, Já olha passou só. na porta da igreja lá em Nova York. Não, viu o culto, né? Assistiu o culto, Assistiu ele o pregando. culto, Foi muito muito bom. bom, muito Que bom. legal. Ah, que legal. E nós estamos aqui para falar sobre o livro O Deus Pródigo, do Tim Keller. É o livro do literário desse mês que nós lemos em conjunto com os nossos ouvintes e trouxemos a Jacira para gravar com a gente. E a gente vai poder fazer todas as perguntas, porque é a maior especialista em Tim Keller. Olha isso! Jacira, você faz parte do grupo do gado do Keller também ou não? fui eu que criei o grupo, você acredita? Olha! Não precisa falar mais nada. Uau, adorei, não sabia não. É muito bom. O grande desafio de falar sobre esse livro, porque assim, a gente decidiu ler, a gente queria ler um livro do Tim Keller, né? Afinal, ele morreu recentemente, fizemos um episódio especial sobre a vida dele, contando um pouquinho como impactou as nossas vidas e tal, no podcastirmãos.com. E aí a gente falou, vamos ler um livro e tal, e falei, qual que é um dos mais populares do Keller, né? Deus Pródigo é um dos que é mais falado e tal, vamos ler. E Deus dos Falsos a gente já tinha feito. Já tinha feito Deuses Falsos. Joguei no grupo, vamos ler o Tim Keller, o Tan e a Carol aceitaram. Falaram, a gente leu recentemente, mas vamos lá, a gente lê de novo, é sempre bom revisitar e tal. Mas daí eu fui ver que eles já tinham gravado um prefácio, já tinham gravado um epílogo sobre o livro, já tinham falado sobre a parábola do filho pródigo na verdade, LBC. é verdade. Falei, e agora? O que mais a gente tem pra falar nesse podcast, né? Nesse Não, episódio? quando vocês falaram, eu falei, mas a gente já não gravou um literário? Você achou que tinha feito verdade, literário? verdade. Inclusive no Discord acabaram de falar, a Júlia falou, né? Bom dia, já não tinha um literário do Deus Pródigo? Ah, é. Então pronto, aí a gente tá aí pra fechar. A gente ó. pode parar aqui, eu ponho na edição o epílogo e tá tudo certo, e tá né? tudo certo. Não, mas é sempre bom a gente falar. É igual a mesma coisa, a pessoa fala assim, nossa, vai ter um pregador que vai falar sobre o filho pródigo. De novo, a gente já ouviu tanto isso, já ouviu. Mas sempre tem coisa pra acrescentar, amor. Sempre tem coisa pra sempre aprender a gente vai aprender e tal. alguma coisa. E assim, pessoas tem nós, diferentes, né? pontos de vista diferentes. E a Jacira aqui com a gente também. Sim, pra ajudar gravar. a gente a pensar. Eu queria também, assim, talvez num
futuro ou gravar um literário sobre isso, ou abrir uma discussão, ou até mesmo um podcast regular sobre a fé na era do ceticismo. Porque esse livro é uau! Isso é um dos que a gente trouxe pra cá, naquela luta de escolher os livros pra trazer pra Espanha.Esse foi um dos que a gente decidiu trazer, principalmente por causa do contexto pra onde viemos, né? Exato. Pra entender. Acho que vale a pena a gente falar sobre ele mais pra frente. Sim. Por que eu quis trazer ele até aqui, né, à tona? Porque esse livro, realmente, a gente trouxe aqui pra Espanha, pensando no contexto Europa, né? Que todo mundo fala que a Europa tá muito mais cética e tal. Mas antes mesmo da gente sair do Brasil e tendo contato com muitas pessoas no Brasil, a gente percebeu de muitos brasileiros cristãos que estão indo pra essa era do ceticismo também. E é interessante que, assim, o livro, quando eu comecei a ler o livro do Deus Pródigo, eu falei, caramba, sobre o que ele vai falar? Se ele vai focar nas pessoas que estão fora da igreja e querem entrar na igreja, e querem voltar pra igreja. Porque tem muita gente que tá dentro da igreja e acaba, tipo, ou por preconceito, por pensamentos, por ideologias erradas, expulsando as pessoas que estão... Ou impedindo, né, a chegada. Ou impedindo a chegada, ou empurrando, sendo aquela pessoa que vai, já que você quer sair da igreja, sai logo, sabe? A igreja não é pra você. E também tem ao contrário, as pessoas que estão lá fora, que estão querendo entrar, mas também vê que fala, putz, isso aqui é muita religião, é muito clubinho, isso não é pra mim, sabe? É muita religiosidade pro meu gosto. É porque a gente tem a tendência de colocar dentro desse contexto de igreja, ou dentro da igreja ou fora da igreja, mas a parábola não tá falando disso mesmo porque nem existia igreja naquela época quando Jesus dá esse exemplo, né? Então, assim, tem muito mais a ver com a relação de Deus com a humanidade e vice-versa, né? Tem mais pensando na questão do farisaísmo e tal, sabe? Eu acho que antes de entrar no livro mesmo, é muito importante a gente definir o termo que aparece no título. Porque muita gente não entende ele. Acha que é prodigioso, né? Mas não tem nada a ver. Tanto que eu achei bem legal que o Keller coloca antes do primeiro capítulo, né? Aliás, antes dele colocar a própria parábola escrita que ele coloca no começo do livro, ele põe uma página inteira a palavra do dicionário. Pródigo, adjetivo, 1, esbanjador imponderado, e 2, que gasta até o fim. É sobre isso que eu vou falar, sabe? Eu acho bem importante falar. Sim. E o outro livro dele é o Profeta Pródigo, né? Então a trilogia não tá completa dele, não deu tempo dele completar. O Profeta Pródigo. Não, porque, gente, na abertura eu falei o Filho Pródigo, que eu achava que fosse Deus Pródigo, Filho Pródigo e Profeta Pródigo. Do Filho Pródigo, não sei. Tá aí, Tim Keller, tem que escrever o Filho... Não pode escrever mais também, né? Não, e a do Filho Pródigo... O Chico Xavier pra fazer o livro. Já morreu também, né? Mas enfim, o Profeta Pródigo fala da vida de Jonas, né? O profeta fujão. E aqui nós vemos... Gente, o Profeta Fujão é muito mais legal que o Profeta Pródigo. E aqui o Deus Pródigo chama atenção, né? Porque o que vem a palavra pródigo, né? Que a gente que já estudou é o esbanjador, né? Mas tem esse outro significado que é o que gasta até o fim. Então ele vai falar do amor do pai que gasta até o fim. Primeiro, ao deixar o filho ir, ao recebê-lo de volta e ao acolher também as dúvidas do filho mais velho. E é por isso que ele prefere, que outros pastores e autores também preferem chamar a história de o filho perdido, e no caso do Keller fala os filhos perdidos, né? Que são a história dos dois, um novo ponto de vista, não tão novo, né? A gente já ouviu esse ponto de vista em algumas outras pregações e tal, porque, né? Eu acho que nenhuma outra pregação a gente ouviu mais vezes do que sobre a parábola do filho pródigo, mas eu acabei de lembrar. Na verdade, quando eu tava lendo o livro, eu lembrei. A primeira vez que eu vi o ponto de vista sobre o filho mais velho foi quando o Gerson Borges gravou aquele disco A Volta do Filho Pródigo, que foi inspirado no livro do Henry Nouwen, de mesmo título, que por sua vez foi inspirado no quadro do Rembrandt, também chamado A Volta do Filho Pródigo, ou O Retorno do Filho Pródigo. E esse quadro é muito interessante, né? E o Henry Nouwen olha vários aspectos desse quadro que fazem o Gerson Borges compor várias músicas também sobre a parábola do Filho Pródigo. Nesse quadro, a gente vê ao fundo o irmão, e o olhar do irmão chamou muita atenção do Henry Nouwen. E o Gerson Borges compôs uma música muito legal que tá dentro do disco, que chama O Blues do Filho Mais Velho. Isso é injusto, pai. Esse teu filho vai, gasta tudo no mundão e recebe um anel da tua mão. Mas o meu pai me disse...
esse álbum todo vale muito a pena ouvir. É muito maravilhoso, assim. Procurem aí. A Volta do Filho Pródigo, do Gerson Borges. Sim. Eu lembro quando eu tava morando fora, fazendo faculdade, eu ouvia, chorava. Mas enfim. E aí, então, foi a primeira vez que eu ouvi sobre o filho mais velho. E agora, quando ele traz de volta, eu falo, não, isso é muito importante mesmo, pensar no filho mais velho. E é importante, principalmente por causa do público com quem Jesus estava falando. E o próprio Keller fala isso já no começo, né? Ele não estava falando com crentes desviados, né? Ele não estava falando com a comunidade de fé. Ele estava falando com escribas e fariseus, né? Com pessoas religiosas da época. Não, mas olha só, eu acho legal falar aqui no começo, por exemplo, logo na introdução, ele fala que essa pequena obra tem o objetivo de apresentar os pontos essenciais da mensagem cristã, o evangelho. Portanto, pode servir de introdução à fé cristã para aqueles que não conhecem bem seus ensinos ou para os que estão afastados já há algum tempo. Só que daí ele fala, esse livro, no entanto, não se dedica somente às pessoas em busca de espiritualidade. Muita gente que sempre creu no evangelho, acha que entende bem os elementos básicos da fé cristã e não sente falta de um manual para iniciantes. Todavia, um dos sinais de que você pode não entender a natureza única e radical do evangelho é justamente a certeza de que você a entende. Então isso eu achei muito legal, sabe? Já começa com o pé no peito, né? Você acha que você não precisa mais ouvir sobre o filho pródigo? Você é o filho mais velho, pronto. Você... É claramente um livro para cristão, de longa data. Não é pra converter ninguém esse livro. Eu ia falar... Talvez reconverter, sei lá. Eu ia falar que ele tá errado aqui, porque ele fala que serve para aquelas pessoas que não conhecem bem os seus ensinos. Eu acho que tem uma base da fé e ele, inclusive, ele vai por essa linha de explicar a base da fé, explicar a base da graça de Deus, da misericórdia, do amor e tal. Então, acho que o princípio básico está aí, só que assim, ele é cabeção, né? Então, ele vai a fundo no negócio. Não fica só na superfície, né? A questão é que ele acho que até menciona isso em algum capítulo, não lembro qual. Quando as pessoas vão pra parábola, elas normalmente focam no filho mais novo. Talvez porque a história, ela é mais dramática com o que acontece com o filho mais novo. E isso fica muito evidente em peças de teatro, quando tem na igreja, por exemplo. Mas por causa do título também, né, Tan? A parábola do filho pródigo. Mas assim, tudo foca no filho mais novo, aquele negócio de abandonou a igreja, precisa voltar pra igreja. Então, tem isso. Só que o Keller vai pro outro lado, olhando pro filho mais velho e pro pai. Só que ele não deixa também de fora essa história, por mais batida que seja, né? Ele dedica, se não me engano, um capítulo inteiro ao filho mais novo, que é essa mensagem que todo mundo já ouviu. Mas não deixa de ser válida essa mensagem. A questão é que ele dá uma profundidade muito maior, né? Exato. Sim. Não tá ali à toa. Eu acho que o interessante é que, às vezes, quando a gente vai pregar ou falar de algum texto bíblico, a gente fala a partir do que geralmente é repetido, né? E ele tem essa sacada eu aprendi uma coisa no mestrado, que a história tem uma história, né? Então, a história, o local que está sendo passado tem uma história. Então, quando Jesus, ele tá falando, a Adri estava falando antes, né? Quando Jesus, ele tá falando direcionado a algumas pessoas, tem um objetivo específico. E eu nunca tinha parado, assim, para pensar, eu cresci num lar cristão, eu cresci num lar evangélico, num lar onde minha avó, sabe aqueles memes de no nada você tá deitado, no meio da noite, 3 da manhã, sua mãe vem e começa a orar por você e do nada você toma um susto. Então, essa é a minha casa, assim. Então, eu cresci nesse ambiente religioso. E aí a gente acha que a gente entende o evangelho, a gente acha que a gente já sabe de tudo. Mas não, a gente precisa também ser revisitado e revisitado, como John Piper fala, né? Pregar o evangelho pra gente todos os dias, porque existem elementos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que a gente simplesmente não entende, né? E por estar nessa coisa de ser o filho mais velho, a gente já tá tão velho na fé e acha que já sabe de tudo e tal, mas às vezes a gente não entende mesmo, né? Então eu acho que muitos evangélicos precisam ser evangelizados, especialmente aqui no Brasil, né? E eu acho que esse livro traz muito esse elemento, né? De que a gente precisa conhecer mais o evangelho e ser transformados por ele, não só a pessoa nova na fé, mas a gente também que já tá há muito tempo na caminhada. Mesmo porque a gente sempre acha que o filho mais velho é injustiçado, né? Poxa, ele ficou ali com o pai dele, ele nunca pediu nada. Quando o filho mais novo pediu, ele não abandonou o pai, porque ele poderia ter falado, né? Não, então da minha parte também. Quando o filho volta, né? O pai demonstra todo aquele amor. E
quem é filho único talvez não saiba o sentimento, mas quem tem irmãos, sabe como é quando um irmão faz alguma coisa errada e você fala, agora você vai se dar mal, agora papai e mamãe vão te pegar, nossa, e a reação do seu pai é totalmente, não, tá bom, beleza, vamos conversar de outra forma, sabe? E você fala, poxa, não, dá que raiva. isso, sabe? Dá raiva. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa parábola, eu tava na sala dos juniores, na EBD, e eu falei, não, o irmão mais velho tá certíssimo. Também. E aí a professora falou, não tá. Eu falei, mas como é que não tá? Tá óbvio, tá super certo. E por muitos anos, eu não entendi que ele era egoísta, que isso o livro fala muito bem sobre a questão do coração dele, né? Porque ele ficou ali com o pai dele, ele não desobedeceu, ele não foi embora, mas o coração dele, muito possivelmente, queria estar fazendo o que o irmão tava fazendo, entendeu? E aí, isso eu levava muito pra mim. Eu falava, poxa, eu queria estar fazendo tanta coisa, mas, como é que o meu pai vai reagir? Será que eu vou ser punida por isso? Será que... Enfim, e o meu coração? Eu não fiz um monte de coisa aos olhos das pessoas. Você não aproveitou sua adolescência, sua juventude. Mas, e aí, o meu coração? Como é que foi durante todo esse período? E o Keller, ele é, nossa, certeiro nessa parte. E se você lê essa parte e você realmente não para pra pensar, então repense sua vida. O capítulo 4, né? O capítulo 4 foi o que eu terminei. Eu falei, Dri, você leu o 4? Ela falou, acabei de ler o 4. Eu falei, caramba, esse 4. Se eu for voltar pra esse livro um dia, vai ser pra ler o capítulo 4, assim, porque é o que mostra pra gente, assim, a realidade do filho mais velho e como muitas vezes a gente é e não percebe que é esse filho mais velho, né? Não, e eu chego a dizer que eu acho que todas as vezes que eu li a parábola, eu falava, tá certo o menino aí, né? O mais velho tá certo o menino, indignação. E aí depois no final, quando tem toda a explicação, eu falo, não, verdade, ele tá errado. Daí passa os anos, eu vou ler de novo, tá certo aí o menino e tal. Eu falo, não, gente, aí eu falei, não, é verdade, ele tá errado, mas não lembro por que ele tá errado. Mas eu ia fazer igual, né? Então, eu fiquei, ele tá errado, mas eu não lembro por que ele tá errado. Por quê, né? Aí eu acho que agora, depois que eu li esse livro do Keller, agora eu acho que eu não vou ler mais falando que ele tá certo. Porque eu acho que finalmente eu entendi. Acho que eu não vou mais ler o livro pra eu não me questionar isso. Ou a parábola, né? Esse livro me fez pensar, Adri, o tempo todo, né? Ele fica... Na verdade, ele nem diz isso com todas as letras, mas tá implícito o tempo todo. Que um cristão, às vezes, ele precisa do evangelho de novo. Às vezes, ele tá tão acostumado a ser cristão, a viver contexto de igreja, religioso e tudo mais, e ele vai se tornando um fariseu, ele vai se tornando duro, ele vai se tornando ácido, ele vai esquecendo o que foi a conversão pra ele. E o tempo todo ficava me lembrando de um outro livro que eu também, sensacional, fica a dica aí pra vocês, do Jerry Bridges. Amo muito esse autor, assim, acho que também coloco na mesma prateleira do Keller, como a gente tinha falado num outro programa sobre o Howard Hendricks. O Jerry Bridges, ele tem um livro chamado O Poder Transformador do Evangelho. E aí tem toda a cara de ser um livro, dá pro seu amiguinho que precisa conhecer a Cristo, sabe? Só que não, ele abre o livro falando, eu tô apresentando o Evangelho para crentes, porque o crente precisa, ele usa isso como argumento no início do livro, o crente precisa várias vezes ao longo da caminhada cristã dele revisitar o evangelho. E eu acho que o Keller faz isso quando ele briga aqui com o irmão mais velho e joga na nossa cara, olha só como você é ruim por ser o irmão mais velho. Você precisa entender o evangelho de novo. E não quer dizer que a pessoa dessalvou, sabe? Perdeu a salvação e precisa ser salva de novo. É só porque a gente esquece desse amor pródigo de Deus que gasta tudo em busca de comum, até do filho mais velho. Mas eu queria falar pra vocês uma confusão que eu tive lendo os 2 primeiros capítulos. Inclusive, eu mandei um monte de texto pra Jacira. E depois eu li o texto, eu não entendi. Aí ela falou pra mim que ela também não entendeu. Eu falei, então vamos ver se agora eu vou me entender me explicando pra vocês. E eu acho que eu falei isso pra você, amor. Mas pra mim o que foi muito confuso, assim, os 2 primeiros capítulos e que mexeu muito com o meu coração, foi exatamente isso que o Tan falou. De que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio. Que a gente tem que estar no meio. Porque assim, a gente quando tá como filho mais novo, a gente sabe que a gente tá longe do pai. A gente sabe que a gente tá buscando outras fontes de prazeres. A
gente sabe, a gente é consciente disso. E aí, quando a gente tá como filho mais velho, a gente sabe que a gente tá com Deus e a gente sabe, de certa forma, que a gente tá dentro dessa religiosidade e que pode ser uma religiosidade muito prejudicial. E que pode não, que geralmente muita religiosidade é prejudicial quando a gente mesmo. se dá conta. É mais difícil de se dar conta como filho mais velho do que como filho mais novo. Mas a gente tá na outra ponta. E aí eu falei, mas é muito louco, porque quando a gente resgata o filho mais novo e a gente traz ele pra junto do pai, a gente tem que trazer pra junto de uma forma com que ele mantenha ao lado do pai, mas longe da religiosidade. Então a gente não pode puxar ele muito pra régua, pra cá, pro lado de cá. Porque, por exemplo, dentro do capítulo 2, ele fala do erro, né? Vou chamar assim, de erro, do pecado do filho mais novo, de que foi realmente se afastar do pai. E o pecado do filho mais velho foi a retidão religiosa. E aí ele, passou a linha, sabe? Então, se a gente tem uma linha que, assim, uma linha de caminhada com Deus, sei lá, linha de salvação, caminhada com Deus, uma régua, e o filho mais novo, ele veio e chegou, e aí passou e virou o mais velho. Você joga uma pessoa. Então, a gente sempre tem que ficar buscando esse meio de caminho. Então, aí, por isso que eu entendi que esse livro do Keller, ele faz muito isso que você falou. Automaticamente, a gente se joga pro lado direito, porque o ser humano, ele é assim, o ser humano, ele gosta... É pendular, né? Eu acho que ele é pedante, ele gosta de estar num patamar mais alto que qualquer um, tanto profissionalmente. Exato. É a melhor mãe, é porque eu leio muito livro, é porque eu escuto muito podcast, é porque, porque eu acordo 5 horas da manhã pra trabalhar. Então, o ser humano, ele é muito pedante, então ele sempre tá indo lá pra ponta de cá. E aí, eu acho que a gente tem que ficar o tempo todo voltando, indo pro meio, que é ao lado de Cristo, sem julgar, sem essa questão do excesso de retidão que o Keller fala no livro, que isso pra mim me pegou bastante. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com esses termos, viu, Dri? Porque assim, não é a religiosidade que é o problema. Não posso ser muito religioso. É a religiosidade pela religiosidade, pela arrogância cristã. É você justamente pra essa linha que você tá falando. Não, porque eu sou tão certinho e quem não é certinho não me alcança. E aí você tira Deus da equação, você tira Jesus, você tira o sacrifício, você tira tudo da equação e você se torna um cristão que tá lá por méritos. Só que nunca foi por méritos. Então é nesse sentido da religiosidade. A gente não tá dizendo contra aqui disciplinas espirituais, como jejum, oração, leitura bíblica. Não posso ler muito a Bíblia porque isso vai me fazer mal. Não é o contrário. Quanto mais você lê, melhor, sabe? Quanto mais eu orar, melhor. Mas aí você entende a confusão? Eu entendo. A questão é a liturgia pela liturgia, é o farisaísmo da coisa. O problema do seu exemplo é pensar que existe essa linha, entendeu? Aí se eu tô muito naquela... eu tenho que voltar um pouquinho. O que é voltar um pouquinho? É tipo... ler menos da Bíblia? Exato. Não é nesse sentido, entendeu? Ou assim, eu tenho que ser um pouco mais como o filho mais novo. Eu tô muito filho mais velho. Agora eu preciso gandaiar um pouquinho pra equilibrar essa linha, entendeu? Não é isso, né? Eu vou defender a Adri. Tô aqui com a minha amiga Adri. Porque eu acho que tem um pouco disso que ela falou num sentido kelleriano. vamos colocar assim. Porque o Keller, ele, em várias pregações e em textos também, ele coloca que o cristianismo não é uma religião. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas ele coloca que o cristianismo não é uma religião, que a religião é você tentando buscar a Deus, mas o cristianismo é diferente. É Deus que veio buscar o homem, o ser humano. Então, eu também não sei o que pensar sobre isso. Eu já ouvi ele falando várias vezes sobre isso, mas ele coloca dessa forma, né, que o cristianismo é um sistema diferente, é uma visão diferente e que não seria religião nesse sentido. Então, eu consigo entender a Adri nesse sentido. Não é a religiosidade, né, mas é aquela questão da graça e tudo mais, no sentido kelleriano da coisa. Mas, ao mesmo tempo, Keller não tá dizendo que a gente não deve... tem que tomar cuidado, né, com o que se quer dizer com as coisas, só isso. Sim. Não, porque igual, eu conheço uma pessoa que ela era, assim, zero evangelho, não conhecia nada. E depois se tornou um religioso, assim, muito forte, mas muito forte. Daí eu fico pensando, poxa, então quer dizer que o Espírito Santo alcançou, ele aceitou a Cristo e veio pra igreja, e eu falei, pra que aquela pessoa foi resgatada? Pra virar um religioso muito do mal, assim, sabe? Então, não sei se eu entendi. Pra que a gente vai resgatar as pessoas pra elas virarem um religioso insuportável, que tá num patamar, sabe? É aí que falta o discipulado, né? Ou discipuladores que saibam colocar a pessoa no lugar devido, né? Porque, assim, se a gente vai pro livro do Keller e tenta achar o caminho, ele não dá o caminho. Ele não fala assim, ó, o filho mais novo
novo está errado por causa disso, disso, disso. O filho mais velho está errado por causa disso, disso, disso. E aí, o que eu tenho que ser? Aí é a dúvida da Adri. Qual que é o meio do caminho? Entende? Aí, assim, a gente que gosta da coisa muito cartesiana, eu quero a resposta. Eu quero 5 passos para ser o filho ideal. O Keller não dá isso, entendeu? Ele mostra... Nem Jesus na parábola não exatamente. Dá. E eu fico brava, porque Jesus não dá. Eu vou ler o Keller e o Deller não dá também. O Keller não dá. Na hora que eu li o último capítulo, eu fiquei tão brava com o último capítulo. E não tem epílogo, né? Você vai... Eu falei pro Paulinho, eu falei, gente, por que eu li esse último capítulo? Eu fiquei muito brava com o último capítulo. Ó, dá pra fazer o terceiro livro com a resposta. A gente se junta aqui e faz. Isso aí, pronto. Aí a gente cai na religiosidade insana também, né? Eu quero ler aqui só um pedacinho do capítulo 3, que esse capítulo foi que me deixou em paz, no sentido de entender a questão do filho mais velho. Ele fala aqui: irmãos mais velhos obedecem a Deus para conseguir o que desejam. Deixa eu só abrir um parênteses, se as pessoas não entenderam ainda. Não estamos falando de irmãos dentro de uma família e caracterizando assim, todo irmão mais velho é isso, todo irmão mais novo é isso, tá? Se as pessoas chegaram aqui e não entenderam ainda, é sempre a comparação, o irmão mais velho com o religioso que não saiu, e o irmão mais novo é sempre o que saiu e foi lá gastar, tá? Não estamos falando de dentro da família. Eu acho que vale a pena a gente traçar bem esses perfis, será que não? Não, mas acho que ficou bem. Eu só tô querendo lembrar, porque eu tô pensando, né? Que a gente ainda não falou sobre isso no programa. Caiu. Não, falamos, mas não deixamos claro. Alguém caiu aqui e tava boiando até agora e acha que a gente tá falando sobre relacionamento familiar. Não, você tá falando sobre o paralelo que é feito do irmão mais velho como religioso e o irmão mais novo como o que gastou toda a vida e voltou arrependido. Então volta, lê de novo. Quem são os irmãos mais velhos? O que os irmãos mais velhos fazem? Irmãos mais velhos obedecem a Deus para conseguir o que desejam. Eles não obedecem para ter acesso ao próprio Deus, a fim de ser semelhante a Ele, amá-lo, conhecê-lo e nele se alegrar. Portanto, os indivíduos religiosos e moralistas podem estar se esquivando de Jesus como Salvador, tanto quanto os irmãos mais novos que não creem em Deus e definem por conta própria o que é certo e o que é errado. A gente entende onde estão aí os dois lados. É que eu falei uma linha, né? Na verdade, não é uma linha do pior pro melhor. E aí a gente tem que voltar a gandaiar. Mas que existem esses extremos mesmo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, porque não adianta, eu sou mãe, eu sempre lembro de que eu tô educando 2 crianças, além de pregar o evangelho pra gente mesmo, a gente prega o evangelho pros meninos sempre também e sempre responde coisas pra eles. Mas é aquela coisa, né, de se eu orar todo dia, será que isso vai acontecer? É como se fosse um bilhetinho da sorte, né? Essa própria página que você leu aí, Dri, um pouquinho mais pra baixo, segue assim, olha, pecado não é simplesmente uma transgressão de normas, que é o que todo mundo faz, acha que é, né? Mas é colocar-se no lugar de Deus como Salvador, Senhor e juiz. E a gente se coloca, talvez não tanto quanto Salvador e Senhor, mas como juiz a gente se coloca toda hora, principalmente como irmãos mais velhos aí. E é isso que dá esse senso de indignação, de que, poxa, como eu sou tão santo, quanto eu faço de coisa, que aí sim, quanto que eu leio a Bíblia, quanto que eu oro, quanto que eu vou à igreja, quanto que eu oferto, quanto que isso, quanto que aquilo, e o outro não faz nada, e se dá melhor, parece que Deus gosta mais dele. Não é justo, porque quando a gente fala não é justo, é a gente sendo juiz. Só que a gente nunca foi juiz. Não deveria ser, pelo menos, né? E ele conta a história do Salieri, né, com o Mozart. E aí, putz, cara, porque quando você vai pegando um carinho pelo Salieri e fala, nossa, que interessante, ele fez isso, fez aquilo, conta né? aí pra quem não leu o livro, Rodrigo. Não sei se eu vou saber contar direitinho, mas tem um músico, que é o Salieri. Ele entendeu que ele tinha dom, né, de música vindo por Deus. E aí ele entregou o corpo dele como sacrifício a Deus, assim mesmo. Então ele não ia beber, não ia fazer nada de errado e tal, ia dedicar a vida dele pra música e pra Deus mesmo, né, nesse sentido. E aí uma outra pessoa, que foi o Mozart no caso, ele foi tudo ao contrário. O Mozart, ele era gandaieiro, bagunceiro e tal, e ele era um músico excepcional, maravilhoso. E o Salieri ficava, como pode? Esse cara que é gandaieiro, faz um monte de coisa errada. A gente tá usando essa palavra que a geração Z nem sabe o que é, né? A geração alfa. Bandalheiro também, né? Faz um monte de coisa errada e é um músico muito mais excepcional do que eu, sabe? E ele se coloca como um juiz de falar, caramba, que é isso, né? Por que isso aconteceu comigo? E aí, inclusive, tem até um filme, né? Chamado Amadeus, que conta um pouco sobre essa história. Eu vi uma história parecida com isso daí. Eu não sei se é verdade, mas enfim, na minha cabeça tem eu ouvindo tipo um mini documentário, alguma coisa assim, há muitos anos. Entre os 3 tenores. Não sei se alguém sabe comprovar
comprovar ou desprovar isso daí. Eu descobri que 2 dos 3 tenores são espanhóis, cara. Olha só. Ah, é mesmo? Só o Pavarotti é italiano. Só o Pavarotti, Então, Mas fala, quem são aí os que outros tá. dois, então? O Plácido Era o Domingos José e o José Carreiras e o Plácido Domingos. Que eles eram, assim, os dois ainda são, né? Acho que estão vivos Não, todos. tão vivos. Eles são super, assim, especiais e eruditos dentro do seu universo aí da ópera e tal. E o Pavarotti, eles brincavam que ele não sabia nem ler partitura, sabe? E aí ficava aquele negócio de competição entre eles e tal. Só que o Pavarotti, ele só ia lá e cantava. Ele não tava nem aí pra competição. Ele só ia e falou, cara, que absurdo, porque o cara não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe a teoria, que não sei o quê. Só que ele acaba sendo o alvo no sentido de ser atacado e o alvo de ser perseguido também pra que alguém consiga alcançar ele em excelência. Cara, tá bom, ele canta pra caramba também, o Pavarotti, e não tá nem aí pra treta, sabe? Típicos espanhóis. Competitivos, é isso? Ai, que gosta de treta. O problema do Salieri é que ele foi acusado de matar Mozart, né? E aí ninguém gostou dessa parte, né? Porque dizem que foi ele que envenenou, né? É, mas não tá comprovado. Não, são fofocas. Conjecturas. Exatamente. Mas é muito louco isso, como acontece muito com a gente, né? A questão do conhecimento e a gente se julgar merecedor daquilo por ter o conhecimento, se julgar merecedor porque a gente realiza todas as disciplinas espirituais, porque aqui nessa casa tem culto doméstico. Acho absurdo. Meu Aqui filho não professor tem, que né? não quer ir pra igreja, porque eu fiz tudo se veste certinho. pra fazer o culto doméstico. Olha. Liga os instrumentos musicais. Mas sabe, vocês falando agora, dessa parte, né, coração, a gente já gravou aqui um outro podcast sobre o Keller também, que é o Ego Transformado. E olha que coisa, isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu lembro que eu trouxe uma frase de uma professora da faculdade, que eu falei assim, essa professora, ela falou que eu tinha que ser a melhor. Eu tinha que ser a melhor em tudo. Então eu tinha que ser a melhor profissional, a melhor professora, a melhor leitora, enfim. E aí eu lembro que o Paulinho falou assim, e no final você só vira a mais chata, né? Então é mais ou menos isso, Marco, né? amor, doeu. Doeu. Não! Eu nem lembrava. Amor, que mancada. Não, o pior, agora que você começou, eu falei, putz, vai falar da chata. Eu lembrei, porque doeu. Lembrou? Lembrei. Aí, porque ele falou ainda, e no final você só vira chata, né? A mais chata. Mas é isso, se a gente for trazer, né, pra igreja, por exemplo, né, aquela pessoa que sempre sabe o versículo. Tem gente que a gente não gosta de brincar de espada para o ar, não sei como que vocês chamam na igreja de Bíblia vocês. ao alto. Isso aí, então, que Sei você fala lá, a referência e a pessoa tem que ir lá, porque tem gente que sabe os versículos de cor. Eu era eu não... André era chata. Eu era assim, entendeu? Eu era competitiva, todo mundo me queria no time, e aí, tipo, isso uma hora começou pá, beleza e tal. Só que isso, em vez de ser uma coisa positiva, né, acaba se tornando uma coisa muito negativa, né? Então, de novo, o que a Adri falou sobre toda vez que eu leio a parábola, eu olho e falo, não, mas o irmão mais velho tem razão. Eu acho que a gente sempre vai ter essa visão. A gente sempre vai olhar e falar assim, não, mas o irmão mais velho tem razão. Porque senão não tava na Bíblia, né? Ali é a lição pra gente aprender, entendeu? Não, peraí, ele não tá certo, entendeu? Mas será que ele tá 100% errado, né? Mas, Deus. Tem um fundinho de razão, vai. Pois é, Dá exatamente. pra entender porque ele ficou bravo, né? Justificável. É que Jesus, ele fala que ele não veio abolir a lei, né? Então, o problema não é ele saber a lei e tentar cumprir a lei, mas ele veio explicar a lei e fazer a gente viver da forma correta, não pelo simples fato de cumprir, mas de estar em um relacionamento com Deus. Então, nesse capítulo 3, tem a resposta, né, do filho mais velho. O Keller começa colocando o versículo, né? Então, o filho mais velho, ele fala, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo. Então, ele tá batendo no peito dizendo, eu tô fazendo as coisas, eu pratiquei essas obras, eu fui fazer missões, Então, a pessoa não tá fazendo aquilo porque ela entende que é uma honra estar numa missão que Deus já está fazendo no mundo, em algo que Deus já está produzindo, que Deus é soberano todas as coisas, que ele tá usando os seus dons. Primeiro, Deus nos deu os dons e que ele tá usando para a glória dele, mas a pessoa, ela tá fazendo esperando um retorno, um reconhecimento, uma coisa assim de que Deus diga, caramba, não tá
terrinha nas hein, costas. Né? Que bom, sabe? Aquela coisa lá do que o John Bunyan usa no Peregrino, né? Que o cara chega lá na porta do céu e bate, mostra, né? As coisas todas fez e tudo mais. Então, eu acho que nós que crescemos o Evangelho, corremos mais esse risco de cair nisso. Por isso que esse livro foi tão transformador para mim. Eu li ele primeira vez em 2019 e eu cresci num lar cristão, aprendendo tudo sobre o Evangelho, igual Carol e Adri, assim, de competição, de coisas da Bíblia, aquela coisa toda. E a gente vai decorando, a gente vai sabendo, a gente vai se aprimorando, vai usando os dons. Eu sou batista, então, sei lá, sábado passo o dia todo na igreja, em ministérios, aquela coisa toda, o ativismo, ir para avanço missionário. E no final das contas a gente fica, caramba, a gente é merecedor. A gente merece muita coisa, né? Por que Deus não tá me abençoando financeiramente? Por que aquela pessoa chata que eu não gosto? Por que mandou um namorado tão tranqueira, né? Ó, fui ali, guardei direitinho, pedi o namoro dentro de casa, com os pais e tal. E era bicho tranqueira. Tô dando a oferta. E assim, às vezes a gente tem uma facilidade de olhar, sei lá, pra teologia da prosperidade, pro pessoal pentecostal e dizer, a galera é assim. Mas a gente tá acima, tá? Mas às vezes a gente tá sendo fariseu, né? Nessa coisa e não vendo a nós mesmos. E como a gente também exige de Deus. Exige mesmo. Pô, a gente tá trabalhando como escravo aqui. Por que o senhor tá olhando muito mais pra outra pessoa? Por que o senhor tá abençoando muito mais aquela outra pessoa? Então, desnuda, assim, o nosso farisaísmo. Normalmente, quando estão indo pra esse lado, eu amo de paixão sacar Lucas 17, né? Eu vou ler rapidão, dos versos 7 a 10 aqui, tá? Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-se enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos com o nosso dever. Isso dói assim no âmago. Mas é isso. Caramba, Pois é. E é doido porque a parábola começa falando que o filho pródigo, ele pede a parte do bem dele e vai embora, né? E eu aprendi aqui nesse livro de que o filho mais novo, ele tem um direito a uma herança menor que o filho mais velho. E é só depois que o pai morre, o filho mais velho recebe 2/3 e o mais novo só 1/3. E aí, nesse caso da parábola, o filho mais novo pedindo esse 1/3 é como ele estivesse dizendo pro pai que o pai tava morto, né? Exato. Ó, você tá morto pra mim, não quero saber de você, eu quero viver minha vida. E aí, por isso que quando a gente pensa na questão do filho mais velho, que o pai comemora porque o filho tava morto e reviveu, aí pra mim isso faz muito mais sentido. E o filho mais velho não entender a alegria de ter um irmão que tava morto e que agora reviveu. Por causa exatamente disso, porque a gente muitas vezes não entende que a gente é cooperador na obra de Deus junto com ele. Por isso que eu gosto muito dessa ideia de que o pai fala, não, mas tudo que é meu é seu, já. Eu vivo, tudo que é meu é seu. Então, todas as coisas que a gente tá junto, a gente realmente tá junto, fazendo junto. Então, a gente tem que estar feliz que teu irmão tava morto e agora tá vivo. E eu sempre, acho que eu já falei, né, várias vezes, mas eu gosto muito daquele símbolo, né, de que algumas pessoas contam de que tem uma partida de um jogo de basquete e aí, sei lá, aí tem o melhor jogador, o Stephen Curry tá jogando junto comigo. E aí o Curry faz, sei lá, 90 pontos e eu faço uma cesta só, de 2 pontos. E aí eu falo que eu e o Stephen Curry, a gente juntos fez 92 pontos, sabe? Aquelas coisas, tipo, eu fiz uma cesta só, sim, ele fez os outros 90 pontos. Mas tá errado, time, não tá errado. Nós dois fizemos 92. Eu li recentemente uma matéria falando, olha só, Barbie e Flash juntos alcançam não sei quantos milhões de bilheteria. Eu falei, então. A Warner também, né? E uma coisa que eu sempre pensei, nada a ver, mas tá bom. Aí quando o pai morrer, o filho caçula não vai ter nada? Ou será que o filho... O livro falou isso aí. Fala. É um prejuízo pro filho mais velho. Ah, sim, então, Não, exatamente. Porque aí o filho mais velho vai ter que sustentar, né? E dividir a herança que já não era mais total, né? Ainda vai ter que dividir uma parte com o caçula, né? Porque o pai deu tudo que era direito dele. E o pai vai continuar a dar quando ele volta, entendeu? Não vai falar assim, ó, agora você já perdeu tudo, herança, né? Não tenho mais nada pra te oferecer. Então, assim, é por isso que fala, ele até apela pro Dietrich Bonhoeffer, do livro Discipulado, que fala sobre, né, não existe almoço grátis, né? A expressão que a gente utilizaria. Alguém tem que
que pagar o preço, né? Sim, Foi Jesus sim, que sim. pagou o preço. A salvação é grátis pra gente, mas alguém pagou o preço. Então, o receber o filho de volta é grátis pro filho que voltou, mas o pai pagou o preço, o filho mais velho pagou o preço, né? É interessante um outro detalhe do filho mais velho, que também passa batido quando a gente lê a parábola, que a parábola ela aparece no mesmo capítulo lá em Lucas, junto com outras duas. E nas outras duas, as 3 parábolas são sobre algum tipo de perda, né? Sim. E nas outras duas tem alguém buscando essa coisa que foi perdida. Nessa terceira não tem. E o Keller fala, mas quem que deveria estar indo buscar lá, se não o irmão mais velho? Que não foi, entendeu? Aí eu falei, tá bom. Isso tudo citando Madonna e Tolkien. Isso é verdade. Grande barbárvore. Viu? E o mais doido é que, assim, o irmão mais velho, além de não foi buscar o mais novo, ficou triste que ele voltou. Eu fico pensando, eu falei, gente, que coisa, né? E a gente é muito assim mesmo, realmente. E o contexto é muito interessante. Ele começa, inclusive, acho que o primeiro capítulo falando do contexto, né? O que é, né, para a sociedade patriarcal da época, o pai se portar dessa maneira. Então era muito chocante. Né? Hoje a gente, numa sociedade brasileira, né, famílias muito mais amorosas, muito mais acolhedoras, isso não é tão chocante, mas se você pensar, né, no século I, Jesus contando essa história dos, né, os caras que mal se relacionavam com os filhos e tal, e ver o pai correndo, né, para encontrar o filho que voltou, é algo muito chocante para eles, né? Também. Exatamente. Tem várias coisas que chocam aqui, né? O fato do filho mais novo pedir a herança antes da morte do filho é a mesma coisa para a sociedade de que pediu a morte do pai. O filho mais velho, quando ele reclama e não quer entrar no banquete, é uma afronta ao pai também, e a sociedade também puniria severamente isso. E além disso, o que o Paulinho falou, o pai correr, coisa que um patriarca jamais faria. Era uma desonra para ele, sabe? Ter que erguer as vestes para correr e mostrar as pernas, sabe? Esse tipo de coisa. Então tudo é contra a sociedade, tudo é contra a cultura, em prol do acolhimento, em prol da salvação e tudo mais. Do reconhecimento que o filho tá vivo de novo, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí. Eu queria ler mais uma parte aqui do capítulo 4 que fala sobre o irmão mais velho. Fala assim: os irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento. E essa incapacidade é consequência do fato de que eles esperam resultados de sua observância das regras. Eles vivem uma vida pautada pela moral, não porque têm prazer nas virtudes em si, mas porque desejam controlar as circunstâncias da vida. E aí agora é muito legal que a Elizabeth Elliot, ela conta uma história que fala que não tem na Bíblia, mas não sei por que ela que fala. Não, porque não tem, ela faz a sua própria observação. Mas é que ela conta Jesus. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: queria que vocês carregassem uma pedra por mim. Todo mundo carrega uma pedra por mim. E aí cada um pegou uma pedra e colocou no... Gente, eu tô dando risada porque o final da história é muito engraçado. Eu imaginei a Adri fazendo isso com os filhos, de verdade. Eu tava lendo. É muita história, muita cara dela, né? E aí, cada um pegou uma pedra e pôs no bolso. Aí sempre tem aquele preguiçoso que pegou a pedrinha pequenininha, Pedrão, né? Pedrinho, né? Vou lá carregar uma pedra grande, vou saber quanto que eu vou ter que andar com esse trem no bolso. Né? Pegou a pedrinha pequena. Aí depois Jesus chegou no ponto lá, né? E falou, agora todo mundo tira a pedra aí, segura a pedra na mão. E ele faz um gesto e ele fala, agora eu vou transformar a pedra em pão. E o Pedro falou, ferrei, pegou uma pedra pequenininha, só vou pãozinho. O almoço dele foi queijo, curto. Virou pão de queijo. E aí, depois Jesus fala de novo. Agora todo mundo pega uma pedra de novo e vamos carregar. Aí, o que Pedro fez? Claro que pega Pegou um paralelepípedo lá. Pega um toletão gigante, né, de pedra. E ele ainda fala, ufa, mal posso esperar pela hora da janta. Porque se no almoço eu comi mal, na janta eu vou me esbanjar, né? E aí ele chega na beira de um rio e fala, agora cada um joga essa pedra no rio. Como assim? Por que não virou pão, sabe? E aí a moral da história é essa, porque primeiro que Jesus não falou que ia transformar a segunda pedra em pão. E outra, por que ele acha que ele merecia, sabe? Porque eu carreguei uma pedra gigante, agora eu quero que você vire pão. E às vezes a gente é muito mimado, né? A gente é mimado e fica, gente, eu tô carregando isso, eu mereço, sabe? Eu estudei pra caramba, eu tenho que passar nessa prova de direção aqui de carro e tal. Então, muitas vezes a gente é mimado, a gente faz as coisas
coisas e a gente interpreta do nosso jeito. E aí, Exato. muitas vezes, a gente coloca a culpa em Deus de uma coisa que ele não falou que ia fazer, sabe? Isso mesmo. E Jesus ainda fala, mas eu não falei pra você carregar a pedra por mim? Não é sobre você, né? Exatamente. Eu pedi pra vocês carregarem por mim a pedra. E tem umas outras questões aqui que ele começa a parábola falando, quando ele começa a falar, né, vem os coletores de impostos e pecadores, e aí os fariseus e mestres da lei se queixavam, né, porque não queria que eles ouvissem. E aí, às vezes, a gente olha para o filho mais velho e sempre olha para os fariseus, né? Que eles estavam com ações farisaicas e que a parábola era para eles, e era mesmo. Mas eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que me impactou bastante. Ele estava contando sobre o cego que estava lá em Siloé, né? E aí, os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus, dizendo quem foi que pecou para que ele nascesse assim. E aí, o pastor da Presbiteriana Gilead, o Christian, ele teve uma sacada que eu nunca tinha ouvido, mas ele falou que os discípulos, eles estavam muito mais interessados em levantar uma questão teológica do que, de fato, na cura daquela pessoa. Eles estavam interessados em saber quem pecou, estavam numa discussão teológica. E aí ele conclui dizendo que as pessoas, com as suas dores, com as suas demandas, não são abstrações teológicas pra gente, mas são pessoas para que a gente trabalhem, para que a gente mude, para que a gente se importe verdadeiramente com elas. Então aqui os fariseus estão cometendo esse erro, eles estavam tão cegos pelo legalismo deles, que eles não queriam que aquelas pessoas, aqueles pecadores, aqueles coletores de impostos, ouvissem a palavra de Deus e fossem transformados. Estavam tão egoístas e em si mesmados, que eles não estavam interessados nisso, mas também os discípulos caíram nisso. Eles estavam tão interessados numa abstração teológica que eles não se importavam com o problema real daquelas pessoas. E também, trazendo aqui para as coisas que eu estudo um pouco mais, os movimentos sociais, por exemplo, também fazem isso. Com Eles certeza. estão tão interessados por uma abstração sociológica e antropológica que muitas das vezes não vê o problema real, o que é necessário. Então, no fim das contas, nós, enquanto seres humanos, somos todos o filho mais velho. Seja a gente na igreja, seja pessoas do mundo e É tal. o que mais tem, né? Nesse capítulo 4, o Keller fala disso mesmo, Jacira. Ele diz assim, ó, os irmãos mais velhos podem até fazer o bem às pessoas, mas não porque tenham prazer no que fazem, nem por amor aos outros ou para agradar a Deus. A grande verdade é que não estão alimentando nem vestindo aos pobres, mas estão alimentando e vestindo a si mesmos. Perfeito. Por isso que a gente tem dificuldade de ver, né? É. O erro do irmão Uhum. mais velho, porque somos todos irmãos mais velhos. Somos todos. A gente vive tanto nesse universo, né, de querer engrandecer o nosso próprio nome, né? A música dos Arraias, né, que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em Cristo. E é verdade, a gente canta, mas é muito dito, né, que o momento onde o crente mais mente é quando tá cantando, né? Porque a gente fala coisas muito bonitas, mas no fim das contas a gente tá trabalhando para que o nosso nome seja engrandecido, para que a gente seja reconhecido. E quando a gente não é, a gente fica bravo. Igual o filho mais velho. Verdade. Eu lembrei você falando um negócio que a gente mente quando canta. Eu lembro quando eu era pequenininha, minha mãe cantava aquela música Tudo entregarei. Eu ficava, eu não. Não vou cantar isso não. Tudo entregar, tu sim, por ti, Jesus, meu mestre. Tudo entregarei. Eu tinha muita dificuldade. Eu falava, gente, tudo é muito tenso, sabe? Mas eu era criança, mas eu ficava, será que eu vou entregar, tipo, a vida da minha mãe, sabe? É, a minha então. vida. Aliás- minha cachorrinha. Mas é isso que é entregar a vida pra Cristo, né? E ele usa esses exemplos, né? Entregar Pois aos é. próprios familiares. Eu valho mais do que qualquer vida aqui. É, gente, não é fácil não, é um desafio. Compensador, mas é um desafio constante. Bastante. Poder viver como o irmão do meio. Não, mas pra gente que produz podcast, Paulinho, fala muito ao nosso coração. Principalmente porque o nosso podcast não é bombado e hypado e a gente olha pros lados e fica, não, mas a gente faz tão bem, a gente faz há tanto Eu tempo, faço a há gente faz com 25 qualidade anos esse 1000 negócio. vezes melhor do que o do amiguinho do lado e o amiguinho do lado que vai bem e a gente não. É, Por que não, isso, é normal. Deus? Ixi, é duro passar isso aí, né? É duro. Por isso que a gente tem que lembrar, gostei dessa história do cego, da gente estar feliz e comemorar por uma pessoa
que não enxergava e que agora vê, sabe? Independente de quantas pessoas viram eu fazendo isso. Independente se ele vê melhor que eu, né? Eu uso óculos ainda, ele nem óculos mais precisa. É o mesmo princípio da oferta, né? Que Jesus fala, ó, a sua mão esquerda não pode saber da direita. É tudo a mesma coisa em temas diferentes. E é outra coisa que eu ficava assim, gente, por que Ananias e Safira precisavam ter sido mortos? Pois é. Quando eu lia. Eu lia e falei, gente, será que não foi muito exagerado Não esse tinha uma negócio, penalidade mais branda, não? E aí- Serviço comunitário, lavar as praças, essas coisas. E aí que a gente vê como que isso é muito forte mesmo, né? É sério pra Deus, né? É muito sério. Uhum. E a gente que não leva a sério, Que é né? uma questão do coração, né? Exato, exatamente. É, e é o mais difícil de tratar. E que não é fácil de visualizar. É nosso desafio aqui em casa, né? Nosso, entre nós, claro, do dia a dia, mas na educação de filhos também, gente. É ensinar que o castigo, a limitação que a gente tá impondo na vida deles, não é simplesmente pro exterior, é pra ensinar o coração deles a andar no caminho da retidão, né? No caminho correto. E isso é todo dia, é impressionante. É todo dia um leão. E como ser humano tem dificuldade de aprender isso e aceitar que é isso, né? Eu lembrei agora do Benjamin, que outro dia ele fez alguma coisa que não era certa, e aí eu fui corrigir ele. Aí eu falei assim pra ele, você acha que a mamãe gosta de te corrigir? Aí ele, acho. Senão não me corrigir. É muito E é isso, né? É uma das coisas mais difíceis que tem, né? É difícil, a gente perde até sono. Né? É isso, gente. Não, vamos falar do banquete. O que você quer falar sobre o banquete, esposa? Não, que depois que o filho volta, a gente entende que o filho mais novo, ele retorna ao lar como novamente um filho. Ele até fala sobre a questão de ser servo. E isso é muito louco, né? Porque eu imagino essa batalha no coração do filho mais novo também, de estar ali passando fome e comendo qualquer coisa e tal. Ou nem comendo, né? Muitas vezes. E falar, não, os servos do meu pai vivem melhor que isso. É que a história conta rápido, né? Porque também é uma parábola. Mas se você colocar isso na vida real, imagina a dificuldade do filho de chegar nesse ponto, né? Não foi assim, o primeiro dia que ele passou fome e falou, não, isso não é pra mim, eu vou voltar pro meu pai, entendeu? Ele tinha que se despir do seu orgulho, de tudo que ele fez, da decisão que ele tomou. Então a gente pode imaginar que foi um processo longo, demorado e... Sofrido, né? Até o ponto de ele chegar de aceitar a situação mais humilhante que ele poderia, que era voltar pra casa, reconhecer o erro e aceitar ser um servo do pai, da casa em que ele cresceu, em que ele era chefe também. Mesmo porque ele não sabia a reação que o pai ia ter, né? O pai poderia falar, não, vai embora, já era. Sim, você já não pediu? Então, e é interessante que, assim, pela cultura, o filho, ou ele seria morto, né? Ou ele teria que pagar a dívida dele em dobro, né? Se eu não me engano. E aí ele até falou, não, eu posso ser como servo, e aí ele ia pagar toda a dívida dele, que até ele tinha pegado pelo pai, pelo resto da vida. Tipo, ia ser um escravo do pai pro resto da vida. E o pai perdoa tudo isso, e não só perdoa, se alegra, fala, tragam a melhor roupa. E a melhor roupa provavelmente devia ser do guarda-roupa do pai. E aí trouxe um anel, e tudo isso pra dizer que eu estou te honrando, meu filho, que pra mim você tá novo, você reviveu, e você novamente faz parte da família. E você é mais importante do que o que você fez, né? Isso é muito interessante. Isso. Você é mais importante do que todos os erros que você cometeu e tudo isso, eu te amo. E recuperou, assim, toda a dignidade de um filho. E aí ele faz esse banquete. E ele faz essa festa, né? E essa alimentação. E é muito interessante que, pra mim, o banquete, ele não quis comemorar só com o filho dele. Ele comemora com todo mundo. Então ele quis trazer essa visibilidade pra todo mundo ver. E é aquilo de que, às vezes, a gente, por não entender a cultura, a gente só lê esse capítulo e fala, que legal, é isso. Ele fez uma festa porque o filho dele voltou. Mas é aquilo que a gente falou lá atrás, que aquilo era uma vergonha pra ele. E era uma vergonha ele ter sido afrontado pelo filho, que pegou todo o dinheiro dele e ele quis contar pra todo mundo, pra sociedade. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria que o filho dele fosse reconhecido também e não sofresse preconceito em todos os lugares. Então, às vezes, a gente, quando volta pra casa do pai, a gente esquece de apontar pra Deus. E a gente se sente diminuído pela sociedade. A gente muitas vezes se sente diminuído e aquela culpa nossa do pecado, do erro, que nos afastou da casa do pai, continua nos perseguindo. É aquela coisa de que Deus nos perdoou, mas a gente não se perdoou, entendeu? Porque a gente esquece de apontar pro pai, a gente esquece de apontar pra festa que ele nos deu e de que a gente faz parte do retorno e que ninguém na vila tem o direito de apontar o dedo pra ele, falando que, você enfiou a faca nos olhos do seu pai e agora você teve a cara de pau de voltar, porque o pai perdoou. Então, às vezes, a gente não se perdoa e pra mim isso foi, assim, me
chamou muita atenção de que, será que ele desfrutou do banquete mesmo? Será que ele desfrutou da festa? Será que ele gostou de estar ali? E ele se perdoou por tudo que aconteceu, né? E às vezes a gente, como o filho mais novo, a gente acaba não se perdoando de muito dinheiro que a gente pediu pro pai aí pra ir embora da casa, né? Por que você ficou olhando pra mim com essa cara, amor? Você me deixou nervosa. Não, tá apaixonada. Você tá falando que ela não falou isso? Não, foi como você ouviu, você entendeu. Interpretou, exatamente. Em consonância com o que a Adri falou, tem na página 95, o Keller coloca assim: Jesus não nos ama em decorrência de nossa beleza, mas é seu amor sacrificial que nos atribui essa beleza. Isso é transformador, assim, né? De que não é o que a gente tá fazendo, não é as nossas obras, não é o que a gente fez, mas é o evangelho, assim, ainda bem, né? Porque a gente falha o tempo todo, né? E aí é apontando pro banquete, apontando pro pai, né? E não pra gente. Gostei do que a Adri falou. E uma outra coisa que também, lembrando de que aquilo que o Tan falou lá atrás, de que a gente vira e volta, a gente, né, se sente como filho mais novo, filho mais velho, filho mais novo, filho mais velho. E que no final das contas ainda não chegou o banquete final, né? É aquela coisa da pátria, de você estar fora e não se sentir no lar, de você estar fora e não se sentir em casa, não se sentir acolhido, porque realmente a gente ainda não chegou no nosso lar final. E quando a gente chegar no nosso lar final, vai ter esse banquete final. Então isso significa que se o banquete não chegou ainda, é porque o tempo todo a gente tem que continuar pregando o evangelho pra gente mesmo, e retornando, e voltando, e pedindo perdão, se escolhendo ser um servo, né, e retornando pra casa do pai. Que legal. Eu não lembro de ter falado isso não, mas eu assino embaixo. Muito bom. Eu concordo comigo mesmo. Isso aí. Parabéns pra mim. Boa. Muito bom. Pra terminar bem, né, o episódio que fala mal do filho mais velho, parabéns pra mim, né? Eu mandei muito bem. Bom, terceiro livro do Keller, hein? Eu tinha esquecido do Ego Transformado, a Carol trouxe aqui, então já foi Ego Transformado, Deuses Falsos e agora o Deus Pródigo, né? Vamos ver o que vem pela frente. Vai ficar faltando a fé na era do ceticismo. A fé na era do ceticismo. Beleza, coloca aí deixa pendente na agenda. A gente ano que vem tenta lembrar, hein? Ouvintes, nos lembrem de que tem a fé na era do ceticismo pra gente conversar do Keller. Mas antes, a gente tem outra coisa aí pra falar com os nossos ouvintes. A gente tem outros livros aí. Tem um caminho aí pela frente. A gente tem que ler um livro de mais uma autora aí, que a Carol ficou frustrada com a nossa leitura da primeiro livro. Faz parte, tem faz mais parte. uma continuação. Eu fiquei feliz que a gente fez a agenda dos livros de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Desses 5 livros, 4 são de autoras. Só o do Keller, que é a autora, homem. E foi assim, não foi legal. Proposital, mas a gente ficou feliz dessa coincidência. Sim, e a gente finalmente vai ler um livro que faz tempo que a gente fica, não, a gente tem que ler, que é o livro da Jacira, olha só! Tô honrada. Dando um spoiler, venha. Só que a gente não vai te honrada. convidar, porque se a gente for falar mal com você junto, pega muito mal pra gente. É que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu trazer o Keller pra esse, então a gente também não vai chamar a Jacira pro dela. Né? Não, Tudo tô bem. brincando. Mas a gente tá muito feliz de ler seu livro e tal. Sim. E eu falei, nossa, a gente tem que ler. Mas vamos trazer convidados, tá? Pessoas que entendem mais do tema do que nós. Fica tranquilo. Mas não é o próximo literário, hein? Acho Não, que é não. bom Não. revisar essa informação aí. A Adri quis... Mas eu quero aproveitar Dá a essa presença notícia. da Lógico, Jacira aqui lógico. com a É só gente. pra não Esse vai confundir ser o audiência. livro de novembro. Quem está na cabine do Telegram, cabineirmãos.com do Telegram, ou no Discord do Ictus, já tem essa informação. A gente já anunciou lá os livros até dezembro. Mas aqui pra vocês a gente vai anunciar O novembro. próximo novembro e outubro. Calma. Outubro. A gente vai anunciar novembro, que a Adri acabou de anunciar, que é o Estigma da Cor, da Jacira. A gente Uau, vai ler. uau, que legal. E vai conversar. Que bom que está no Kindle Unlimited. Inclusive, a gente vai poder ler Saiu, daqui né? da Espanha. Saiu. Sem ter acesso ao livro Saiu? físico. Saiu só não, pra zoar cara, o pelo Paulinho. amor de Deus. Ah, tá. Mas na versinha, eu nem vi, porque eu tenho ele impresso, então eu não sei. A gente não tem acesso a ele impresso, né, por estarmos aqui, mas vamos ler no Unlimited e vamos conversar sobre ele em novembro. Lembrando que o literário não é uma análise literária do livro. É a experiência que nós temos de ler livros juntos
compartilhando com nossos ouvintes. Então a gente conta da nossa experiência. Às vezes as nossas impressões nem são as mais corretas. Não, mas nem né, Às como vezes. né, Tá certo pra mim, só. como a Adri interpretou o banquete, né? Foi muito bonito, mas não está no livro. Não foi do isso que... Mas, gente, é assim, a gente usa a nossa cosmovisão quando a gente lê um livro, não do é? jeito que a gente Quando recebe a ouve informação. música, Então vai ser assim. Mas antes disso, tem mais um que eu vou deixar a Adri avisar também, porque assim, é mais um dos milagres que acontecem na vida da gente. Porque eu estou usando o literário pra fazer marido ler Harry Potter. Aê! Olha aí, próximo livro, Harry Potter 2. e a Câmara Secreta. Não, que é Harry Potter 2. Harry Potter 2. Harry Potter e a Câmara Harry Secreta. Potter e o Basilisco. Ó, entre Keller e Jacira tem Harry Potter, tá? Tem Harry Potter. J.K. Rowling J.K. aqui com a Rowling aí. gente. Mas olha só, gente, eu tô muito feliz da gente continuar Harry Potter, de ser uma mulher também que escreveu J.K. Rowling. E o livro da Jacira pro ser uma mulher brasileira. Porque você tem sangue brasileiro também. Tem um gingadinho brasileiro, tudo aí. Digamos que é uns 80% brasileira. Não, você não nasceu no Brasil, Jacira? Não, nasci em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Vamos dizer que ela é 80% brasileira, 20% Guiné-Bissau. Não, tô brincando. Quanto tempo você 50%, tinha? Então, vai. vamos começar o programa já. Quanto tempo você tinha quando você chegou no Brasil? Eu tinha acabado de completar 7 anos. A gente chegou em fevereiro e eu completei 7 anos em dezembro. Tá, que legal. A gente faz aquela piada ruim que ela já falava português quando chegou no Brasil. A gente falou isso com a Flora também, né? Era um português diferente, mas falava. Não, mas é português. Muito bom. E a gente vai conversar então sobre esses 2 livros nos próximos 2 meses. Vocês já podem começar a adquirir. E o seu livro tá na 2ª edição, né? Tá na 2ª edição, com a Thomas agora. A única coisa que mudou é que tem a Thomas lá, basicamente. Mas eles fizeram a revisão do texto, ficou bem mais bonito, bem mais fluido e tal. E também o livro físico ficou bem mais bonitão, com as figuras tudo coloridas. Então na livraria, né? Muito engraçado chegar na livraria e ver o meu livro engraçado. Deve ser muito interessante. Deve ser um orgulho, né? Ó. Caramba, que legal. A Muito gente bom. fica muito feliz, viu? De verdade. É uma honra pra gente. Para os nossos ouvintes, para adquirir esses livros, tem link no post aqui, vai direto para nossa Amazon, né? E gera uma comissãozinha pra gente, você não paga mais por isso. Então estão aí os livros dos 2 próximos meses do literário que a gente vai ler junto e compartilhar lá no Discord do Ictus, né, gente? Todos os livros que a gente lê aqui tem a leitura coletiva lá e os comentários capítulo a capítulo ou sessão a sessão dentro do Discord do Ictus. Sim, vale a pena vocês, inclusive, entrar no Discord aí do Deus Pródigo, porque tem muito comentário muito legal lá, viu? Muito comentário bom já mesmo é uma da leitura galera. que foi concluída há bastante tempo. E acho que é um exemplo bom mesmo pra isso que a Adri falou. De pegar um livro que a gente já leu, sei lá, mais de ano. Só que tá lá, tudo registradinho, trecho a trecho, o que as pessoas foram conversando com o livro, né? E você pode, mesmo com um livro de leitura mais antiga, né? Você pode colocar lá os seus comentários agora. E com certeza, pra alguém que vai pegar, sei lá, daqui 1-2 anos esse livro pra ler, você vai abençoar a vida daquela pessoa com seus comentários, do mesmo jeito que a Adri aproveitou agora de gente que comentou sei lá quanto tempo. Não, inclusive, assim, você que tá ouvindo agora, Harry Potter Câmara Secreta, a gente já tá bem adiantado na leitura. Corre pra ler, lê aí os nossos comentários anteriores e aí pega daqui pra frente. Pra entrar no Discord do Ictus, qual que é o caminho? bit.ly/leitura coletiva. Muito Facinho bem. e gratuito. Aí se você instala o programa do Discord no seu computador ou no celular, fica mais fácil, mas dá pra fazer pelo browser também. Funciona, não tem a mesma praticidade, mas dá pra usar também. Mas instalar o aplicativo levinho, não vai ocupar tanto aí do seu Muito espaço. bom, muito fácil. Vale a pena pra fazer interação lá, né? E o podcast do Ictus continua firme e forte, inclusive assim, né? Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre o Deus Pródigo, tem um epílogo falando sobre o livro, tem o prefácio como introdução ao livro também, e tem Lucas 15, né? Quando vocês No falaram LBC. sobre o Filho Pródigo no LBC, que é o outro podcast do Ictus, que eles comentam capítulo por capítulo da Bíblia e tem Lucas completão lá, né? Isso aí. E onde a gente pode encontrar a Jacira? Em São Paulo, endereço. Cafeteria Bairro, Postal pra favorita. mandar presente, né, Jacira? Ah, é. Eu tô no Instagram, tô usando mais o Instagram agora, @JaciraPVM. O Twitter eu abandonei. Ah, não acredito. Só você tá lá, Adri. Você e o Tan que estão lá ainda.
Estão conversando entre si. Eu era muito twitteira, mas eu percebi que o Twitter tava deformando... Olha, pegando o Keller aí, eu percebi que o Twitter tava deformando o meu coração. Eu tava ficando muito chata. Paulinho. Eu tava ficando chata. Porque eu tava olhando as coisas lá, o pessoal só criticando. E eu já sou uma pessoa naturalmente de pensar mais, ser crítica. Eu tava ficando crítica demais. Nem eu tava me aguentando. Aí eu disse, vou passar um tempo longe. Quem sabe eu volto, se eu souber lidar melhor. Mas eu acho que eu não volto mais, não. Se ele ainda estiver lá, né? Quando você voltar. Não, vai estar porque eu e o Tan, a gente tá firme e forte lá. Mas também eu só aposto, eu quase não leio ninguém. Então nem ele tá te lendo, Dri. Não, mas a Adri eu converso ao vivo, é mais gostoso. Não precisa, né? Então o Instagram é o jeito de te achar melhor, ver suas publicações lá, suas opiniões, por onde você está autografando o livro e por aí vai, né? Perfeito, isso mesmo, no Instagram. E também pode encontrar de vez em quando uma conferência aí, que você tá toda conferencista, né? Nossa, tá sendo uma correria mesmo. Tô ainda me acostumando em São Paulo. Morar em São Paulo, eu tava falando com os amigos que eu tô sentindo que a cidade tá me engolindo. Então, é uma correria, é uma coisa. Eu tô começando a ficar um pouco esperta de o que ir, o que não ir, mas tô nas conferências aí. O legal de morar em São Paulo é que tudo acontece lá. O ruim de morar em São Paulo é que você não consegue chegar, né? Exato! Tudo longe. Muito obrigado, Jacira. Que prazerzão, que privilégio ter você com a gente. Que bom que deu certo no meio da sua agenda aí, gravar com a gente e a gente ter esse episódio aqui sobre o Keller. E a gente tá muito ansioso pra ler o seu livro e quer muito compartilhar um pouquinho das nossas impressões aqui. Isso é verdade, gente. Muito obrigada. Obrigada aí, Tan e Carol, também, pela paciência de ler mais um livro com nós, né, amor? Não, é sempre uma delícia. Que trabalho. Agora, o Harry Potter, se vocês não quiserem ler, vocês não leem. Eu leio sozinha, converso. Já chamei a Ju pra gravar comigo. Ouvindo. Viu, Paulinho? Não precisa ler o Harry Potter, ela falou. Você tem que ler. beleza. Você é o único que tem que ler. Na alegria, na tristeza.